Fala galera, beleza? André Okazaki aqui com mais um episódio do Criando Códigos Testáveis, uma série onde eu trago situações, onde eu trago exemplos de códigos que às vezes parecem tão difíceis de testar ou que às vezes geram muitas dúvidas ali no nosso trabalho. E além de trazer essas situações, eu também trago soluções, coisas que você pode fazer, ou se for um exemplo real mesmo, as coisas que eu fiz para solucionar esse problema e que você pode aplicar aí no seu dia a dia também. Lembrando que esse quadro é interativo, então se você tem um código que você quer saber se está com um teste legalzinho, se está dando uma boa cobertura, se os testes fazem sentido, ou se às vezes você está com dúvida, você não tem a menor ideia de como se testa isso, se você acha que está testando errado, manda esse código para mim, eu vou deixar a descrição de como você pode fazer para enviar esse código aqui na descrição do vídeo, e aí você manda ele, eu faço uma análise e gravo um conteúdo aqui no canal. O tema de hoje são testes em regras de negócio de outras aplicações. Um negócio que às vezes parece que é meio idiota, que não faz muito sentido, mas você vai ver, eu vou te mostrar aqui que você provavelmente faz, porque é um erro muito comum que acontece por aí. Para começar, então, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou te trazer aqui de diferente, principalmente num assunto desse, né? Pô, teste de negócio de outras aplicações que um negócio nada a ver isso aí que você está falando. Eu nunca vou testar uma regra de negócio de outras aplicações. Na verdade, você provavelmente comete esse tipo de erro sim. Ele é muito comum, principalmente em ambientes orientados a serviços, SOA, né? Service Oriented Architecture, ou em ambientes com microserviços, onde a gente tem a distribuição dos domínios, né? O pessoal separa ali em granularidades menores, ao invés de trabalhar com os famosos monólitos aí, a gente vai separando as coisas em serviço, e às vezes você vai ver que não é sempre que a gente separa ele da melhor forma. É, o segundo ponto aqui é para evitar falsos positivos em testes de unidade. Como a gente faz essa distribuição dos domínios, né, e logo das suas regras de negócio também, em serviços diferentes, é muito comum você ver em situações como essa testes com falsos positivos, testes que não garantem a qualidade da entrega de fato. Ou às vezes até garante naquele momento, mas conforme o sistema vai mudando, ele deixa de garantir e o pior de tudo é que você nem percebe que depois que alguma coisa foi alterada ali, o seu teste ele tá dando positivo, mas na verdade ele não está garantindo que aquela regra está correta. Isso também é muito comum nesses ambientes. Por último, essas dicas que eu vou te passar aqui, elas vão melhorar a arquitetura do seu parque de sistemas. Se você tem um ambiente dividido em serviços, seja ele SOA ou seja ele microserviços, né? A gente está falando aí sobre a granularidade, né? O quão pequeno são os seus serviços, você vai ver que a arquitetura do seu ambiente não vai ficar um pouco melhor. Isso também vale não só para ambientes distribuídos. Se você trabalha com monólito de fato, você vai ver que esse erro também acontece nos monólitos, só porque a gente precisa fazer alguns ajustes ali na forma como a gente programa. Eu vou mostrar o código agora aqui que eu acho que fica mais fácil para você entender. Eu criei aqui um use case, então sei que tem as nomenclaturas aqui, eu só quero que você foque no problema de fato e não no desenho da arquitetura que eu estou usando, tá bom? O dia que a gente for falar sobre arquitetura, aí você presta mais atenção nessas coisas, é só para ilustrar de verdade. Essa é uma situação real, aconteceu comigo algumas vezes já, e eu trouxe um exemplo muito parecido com o que aconteceu comigo. Tenho certeza que se você procurar, você vai achar um problema muito parecido aí no seu sistema. Ele é um use case, ou seja, uma classe de fluxo, e nesse caso aqui é um fluxo para acompanhar pedidos. Imagina lá aquela telinha do seu sistema de e-commerce que tem lá a triagem do pedido, né, em qual momento que está. Ele é um use case que recebe aqui uma conexão com a API de cliente, né, uma classe externa aqui que vai fazer uma chamada por uma API externa.
E aí ele tem aqui o método executar, que recebe um pedido, o pedido foi preenchido em algum lugar aqui, e aí ele faz uma checagem sobre os status do pedido. Então o que ele vai fazer? Ele vai verificar qual que é o status do pedido e vai devolver a mensagem correspondente que a tela precisa exibir lá em algum lugar. Então aqui estamos falando aqui de um back-end de algum sistema. Né? Então ele checa aqui, ó, se for o status 1, ele faz uma segunda checagem, porque o status 1, o pedido ainda não foi processado, né, essa mensagem que a gente vai devolver, significa que o pedido está pendente, ele ainda precisa entrar para ser processado. E aí ele vai fazer uma verificação antes de devolver a mensagem aqui, porque se ele ainda não foi processado, eu preciso checar o status do cliente, na situação do cadastro do meu cliente, para verificar, porque ou o pedido não foi processado, porque simplesmente ele ainda não entrou no sistema lá da logística, ou às vezes é porque o cliente ainda não confirmou o cadastro dele. Então ele precisa, sabe quando você recebe aquelas confirmações por e-mail, você tem que clicar no link para verificar se o cadastro está correto? É essa pendência aqui. Então o pedido ele pode estar pendente porque ele ainda não foi enviado para a logística, ou ele pode estar pendente porque ele ainda aguarda a confirmação do seu cadastro. Se você não confirmar, ele não vai enviar. Então essa é a checagem aqui, e para fazer essa checagem tem um campo lá que a gente recebe da API do cliente, a gente vai até o cadastro do cliente, aqui lembrando, estou num ambiente segregado, né, um ambiente SOA, ou um microserviço, não importa muito o modelo aqui, é só para você entender que é distribuído, eu não estou no monólito, né? E aí a situação do cadastro do cliente está lá no nosso sistema de cliente, no nosso domínio de cliente, e ele envia aqui o campo situação cadastro, ele envia alguns outros campos, né? O número do CPF, o nome do cliente e a situação. Quando ele volta aqui para o nosso use case, ele faz a checagem também. Se a situação do cadastro for 2, que é o cadastro confirmado, se o cadastro do cliente está confirmado, significa que o pedido ainda está pendente porque ele só não foi processado pela logística. Se o cadastro dele não for 2, significa que o cadastro ainda não foi confirmado, então está aguardando a confirmação e o cliente tem que verificar o e-mail dele. Aqui mais para baixo a gente tem outras checagens do status do pedido, né? Tem lá um domínio interno sobre o status. Né? Então o primeiro é pedido pendente, o segundo aqui, ó, status número 2, que é o pedido já foi enviado para a transportadora. E o status 3 é que o pedido já foi entregue, o cliente já recebeu. Isso aqui é uma checagem muito comum. Aposto que no seu sistema tem coisas muito parecidas com essas daqui. Obviamente eu simplifiquei a questão, o meu exemplo não era, infelizmente, né, não era tão simples quanto esse aí, mas acredito que é uma coisa muito comum. Né? Você recebe uma informação, seja ela do banco de dados ou às vezes de um serviço externo, e você recebe um domínio para trabalhar no seu sistema. E aí, a partir desse domínio, o seu sistema tem que tomar algumas decisões. Realmente uma situação muito comum, acredito que você já viu alguma coisa parecida aí no seu sistema. E aí, André, mas se isso é um negócio muito comum, por que é um problema? Qual que é? Não entendi qual é o problema, porque eu vejo isso em todo lugar e tá tudo bem, tem que ser assim mesmo. Eu não sei exatamente se tem que ser assim. Qual é o grande problema aqui? O serviço ele está expondo uma regra de negócio. Então, para pensar um pouco, se a gente voltar aqui no código, eu estou fazendo uma consulta no sistema de cliente e o meu sistema de cliente ele está me devolvendo a situação do cadastro desse cliente. Quando você faz o consumo desse campo, a primeira coisa que você se pergunta é: o que significa esse campo situação cadastro? Beleza, eu entendo pelo nome, tá? Até bastante semântica é a situação cadastral do cliente. Agora, o que significa a situação cadastral 2? Tem algum significado? É só um código, é só um número. Então, essa informação, o que significa a situação do cadastro, é sim uma regra de negócio. É uma regra de negócio que você fez, que o sistema de cliente fez, né? E que determina qual que é a situação do cliente. Como você vai usar essa situação, ou como até o próprio sistema de cliente usa, é uma segunda regra.
Mas o fato de existir um código, existir uma relação, um depara de uma tabelinha que fala o que significa cada tipo de código, é sim uma regra de negócio. E eu sei que às vezes não parece, mas é uma regra de negócio. Se a gente for pegar um teste de unidade gerado para a classe acompanhar pedido do use case, vamos pegar aqui, eu já deixei o teste criado, e eu tenho ele aqui, ó, acompanhar pedido use case test. E aí eu tenho algumas coisas aqui, ó. Deveria retornar pedido não processado para status 1 e cliente confirmado. Então, eu sei aqui que o cliente confirmado é 2 porque o meu código está dizendo isso aqui, né? O código já está pronto, eu já sei que é isso. Então, eu já gerei um teste baseado nessa informação. Eu até deixei um comentário aqui em algum lugar, deixa eu ver onde. Ah, aqui, ó. No cliente API, obviamente é só um teste, então eu fiz ele retornar um hard code aqui, mas eu já deixei comentado aqui, ó, situação do cliente. 1 significa pendente de confirmação, 2 significa confirmado. Então é só para você se situar no que significa cada uma, e até para eu não me perder aqui, deixei anotado. Mas o nosso teste está fazendo essa checagem. Então, aqui nosso primeiro teste, ele cria um mock do cliente API. Então, estou injetando aqui um mock. Se você não tem familiaridade com mock, dá uma fuçada aí no canal, tem outros vídeos que falam sobre isso. Não vou entrar em detalhes porque esse vídeo não é sobre mocks. Eu estou falando sobre as regras, mas só para você saber caso você não saiba. Então, estou usando o MockU aqui para criar o mock, né? É um framework de mocks. Estou criando esse mock, estou dando um setup nele aqui. Ó. No método obter cliente, eu quero que ele retorne sempre um cliente DTO com situação cadastro 1. Então, quando o status do cliente aqui ele volta 1, né, a situação do cliente, né, volta, o status do pedido volta 1 e o cliente volta o código confirmado, ele vai retornar aqui essa mensagem, o pedido ainda não foi processado. Então só estou simulando, estou gerando os nossos mocks aqui para poder simular a situação onde um cliente vai retornar um status determinado, que nesse caso aqui a situação do cadastro seria 1. Não sei nem se eu inverti aqui, deixa eu ver. Ah, não, seria 2, né? Porque 1 é pendente. Então nesse caso aqui é confirmado. E aqui eu tenho a negação do teste, né? Então deveria retornar cadastro não confirmado para status 1. O status 1 aqui nesse caso é o pedido, né? E cliente não confirmado. Então nesse caso aqui a situação do cadastro é 1. Aqui também, se a gente quiser deixar um pouco mais claro, né, o pedido tem o seu próprio domínio. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu deixei anotado aqui também. Ó. O status do pedido 1 significa pendente. Se a gente quiser deixar o teste mais claro, a gente também pode colocar aqui, ó, pedido não processado para status pendente e cliente confirmado. E aqui também a mesma coisa. Status pendente, cliente não confirmado. Veja que aqui o nosso teste ele está contando com a certeza de que a situação do cadastro ser 1, no caso do cliente, né, significa ele estar pendente de confirmação, e que o 2 significa a situação do cadastro confirmado. Então, quando a gente tem um teste de uma informação que vem de fora da nossa aplicação, a única coisa que a gente pode fazer é assumir verdades. Só que o dono dessa verdade não é o meu sistema. O dono dessa verdade é o sistema que me deu a informação. Então significa que, na prática, aquele teste ali, ele não garante a regra. E isso é um grande problema. A origem da informação não é o meu sistema, é o sistema de cliente, não é o sistema de pedido. Se o serviço mudar, se o serviço de cliente for alterado e esse status muda, esse teste ele precisa ser alterado junto. Os dois testes têm que mudar simultaneamente. Então, o que a gente está fazendo aqui, na prática, nesse teste, a gente está fazendo um teste em cima de uma regra de negócio que não pertence a esse sistema. Não faz parte desse domínio. Por isso que eu falei no começo que isso é uma coisa muito comum em sistemas distribuídos, quando você tem ambiente SOA ou ambientes microserviços. É muito comum ter essa segregação. E é muito comum trocar informação desse tipo entre os sistemas. Às vezes eu preciso que o meu sistema, que é o de pedido,
que ele gere fluxos, que ele gere situações diferentes, regras talvez diferentes, dependendo de uma informação que vem de fora. E a gente costuma fazer desse jeito, né? A gente abre a regra de negócio, a gente manda domínios internos para fora do nosso sistema, e muitas vezes os outros sistemas precisam fazer testes em cima disso. Não exatamente teste de unidade, né? Mas esse tipo de teste aqui, ó. If situação do cadastro igual a 2. É uma coisa extremamente comum. Tão comum que a gente acha que é normal. Ah, mas por que isso é um erro? Tem que ser assim mesmo. Muitas vezes não tem que ser assim mesmo. Lembra disso? Esse teste que você fez aqui, ó, se você tem alguma coisa muito parecida aí no seu sistema, você está testando uma regra externa. Esse teste aqui não garante que o cliente está confirmado. Ele só garante que você assumiu que o código 2 é cliente confirmado. Mas isso pode ser verdade em algum momento, mas pode deixar de ser verdade em outro momento. É claro que aqui a gente está falando de um código. Às vezes não é só um código, às vezes é um conjunto de códigos. Ah, eu quero saber se o meu cliente está pendente. Do ponto de vista do pedido, às vezes estar pendente são vários códigos. Ou, às vezes, do ponto de vista do próprio sistema de cliente, é um conjunto de códigos. Às vezes, estar pendente significa outras coisas além da situação do cadastro. Às vezes significa que o e-mail de confirmação não foi preenchido, que ele não tem o código de confirmação preenchido. Às vezes pode ser isso. Valores diferentes de campo. Então, em ambientes distribuídos, a gente tem o hábito de abrir o nosso domínio para o mundo externo. Uma outra coisa que é muito comum, não fazer tratamentos dos seus responses, né? A gente pega o nome, inclusive, dos campos e simplesmente repassa ele de um lugar para o outro. Muita gente até me pergunta, mas é muito simples fazer essa consulta, por que eu tenho que ter teste, por que eu tenho que fazer isso aqui? Porque às vezes não é que o seu sistema deveria ser simples assim. Às vezes você tornou ele mais simples porque você simplesmente usou ele para fazer query no banco, para fazer insert, para fazer CRUD. Muita gente pergunta isso, mas eu preciso testar CRUD? Você precisa, porque o CRUD ele não é só pegar a informação de um lado e jogar para o outro. Às vezes você precisa fazer tradução, às vezes você precisa obter informações complementares para esse CRUD. Não faz sentido eu ter vários campos na minha aplicação só porque eu preciso mandar para o CRUD. Então tem várias coisas que você tem que fazer. Às vezes um CRUD não é tão simples quanto você imagina. Você só deixou ele simples porque você acha que o CRUD não tem que fazer nada. Ele só tem que fazer insert, delete, update e select. Se for assim, talvez não precise. Mas às vezes você não está avaliando o que o seu CRUD precisa fazer. Você está simplesmente usando ele como mediador para chegar no banco de dados. E aí é um grande problema. Isso é muito comum, muito comum em ambientes distribuídos. Quando a gente tem microserviços e ambiente SOA, isso é muito comum de acontecer. No meu trabalho, isso também acontece bastante. Não é um privilégio seu, não é um privilégio, um problema da sua empresa. Isso acontece e na grande maioria das empresas. Aí. A gente não sabe modelar direito, a gente mal sabe modelar um monólito, né? E quanto mais distribuir onde você ganha, outras complexidades. E falando em monólitos, isso também vale para suas classes internas. Você também faz isso, você fura os limites, né, da sua aplicação com regras de negócio. É muito comum confundir o que é uma regra de negócio. Aqui no nosso exemplo, também tenho certeza que se você olhar aí no seu sistema, você vai achar coisas parecidas. Essa checagem aqui, ó, if status igual a 1, é uma regra de negócio. Não deixa de ser. Eu estou usando aqui só para desviar o fluxo, André. Então, não é uma regra. É uma regra, sim. Eu estou dentro de uma classe que chama acompanhar pedido, ou seja, a responsabilidade dela é acompanhar o pedido e ela está fazendo checagem de status. Ela é obrigada a conhecer um campo que faz parte do domínio. Então, use cases, command handlers, classes de fluxo, geralmente estão mais próximas do fluxo de negócio, da orquestração do seu domínio. O seu domínio ele não pode funcionar sozinho, as coisas precisam se conectar. A cola do domínio, geralmente, são as classes de fluxo, as classes de fluxo de negócio, seus use cases, seus command handlers, ou como quer que você chame aí, né? Classes de fluxo, você precisa deles.
O grande problema é que a gente confunde, a gente acha que fazer um if status igual a 1 não é uma regra de negócio, que isso aqui é só um ifzinho, é um desvio de fluxo. E não é. Por que não é? Pelo mesmo motivo da situação do cadastro. Se o status mudar por algum motivo, ou se você tiver um acúmulo de regras aqui para fazer uma checagem, você vai ser obrigado a alterar todo mundo que consome. Quantas vezes você já não pegou esse mesmo campo aqui, essa mesma linha, né? If status igual a 1, que você teve que alterar em um monte de lugares, porque todos os lugares usavam status igual a 1. É um erro muito comum, não só em ambientes distribuídos, mas dentro dos sistemas também. A gente não isola as regras corretamente, né? A gente abre as regras de negócio e deixa todo mundo fazer o que quer com elas, né? E não deveria. Quanto mais você espalha esse tipo de coisa, mais problema você vai ter no futuro, quando você tiver que dar manutenção. Eu até deixei um outro exemplo aqui, né? André, mas então eu deveria usar enum, porque enum resolve o meu problema. Ao invés de eu já usar um short aqui, eu uso o enum. Então eu coloco aqui status pedido e na hora de fazer a minha checagem, a regra fica bem clara. Status do pedido, ponto, pendente. E isso resolve o problema, não resolve? Não resolve. Trocar código por enum é trocar 6 por meia dúzia. A única coisa que você melhora aqui no caso é a legibilidade, né? A fluidez do seu código. Eu consigo sim entender de uma forma mais clara que quando o status do pedido for pendente, isso fica realmente mais claro. Mas só resolve o problema da clareza, porque realmente é difícil a gente ler aqui, né? Status igual a 2. Mas não resolve o problema de você abrir a regra de negócio. Se você tiver um enum e na sua classe de fluxo você tem if status pedido, or pendente, or isso aqui status igual a status pedido ponto entregue, veja que você está engordando sua regra de negócio. Isso aqui provavelmente tem um significado. Ele ser pendente ou ser entregue. Do ponto de vista do negócio, isso tem um significado. Talvez quando ele está pendente ou entregue, pedido que não está com a logística, que não foi enviado para a transportadora, isso tem um significado de negócio. Então é uma grande diferença aqui. Lembrando que eu estou simplificando os exemplos. Porque no nosso dia a dia não é tão simples assim. Você pega umas regras bem mais cabeludas aqui. Então, olhando para uma situação muito simples, pode não parecer tão complexo. Mas isso aqui não tem problema. Às vezes, se o seu sistema é pequenininho, se você tem pouca gente que mexe, às vezes pode não ser um problema para você. Mas é um erro de modelagem. O que eu quero te passar é o conceito do problema. Se você abrir a regra de negócio, seja no seu sistema distribuído, ou seja dentro do seu domínio, você vai causar efeitos colaterais no seu código. Você talvez comece a testar coisas que não te ajudam, você vai ter falsos positivos. Se você está usando isso dentro do seu sistema, você tem que aceitar que se um dia essa regra mudar, você vai ser obrigado ou obrigada a mexer em um monte de lugar diferente. E tá tudo bem. Então você só tem que entender que sim, é um erro de modelagem. Às vezes a gente quer conviver com os erros ou não. E aí é um problema seu. Não vou dizer que você precisa ou que você não precisa. É só para você entender qual é o problema. Porque, como eu disse, isso aqui é uma coisa tão comum que a gente acha que é normal. E não é normal. Tem jeitos melhores de fazer. Então, quais são os jeitos melhores de fazer? Então, se tem jeitos, quais são esses jeitos? A primeira coisa que você tem que entender lembra sempre do S do Solid. O princípio de responsabilidade única, Single Responsibility Principle, SRP. Lembra dele? Ele para mim, o conceito mais importante do Solid, porque ele determina limites. Quando a gente fala sobre arquitetura, a arquitetura é um jogo de limites e responsabilidades. O S do Solid é exatamente focado nisso. Separar limites. Princípio de responsabilidade única. Uma classe, um módulo, ele só pode mudar por um motivo. Se você tiver 2 motivos para ele mudar, ele está fazendo coisas demais. Nesse caso aqui,
O nosso use case está fazendo muita coisa, ele está testando o status do pedido e está testando a situação do cadastro. Mas a responsabilidade dele era só acompanhar o pedido. Ele não tinha que ter essa responsabilidade. Então, está fazendo coisas demais. A primeira pergunta que você tem que se fazer quando você está desenhando uma classe é: quem é responsável pela regra? Ou melhor, quando você está desenhando uma regra de negócio, né, escrevendo uma regra, é quem é responsável. O dono da regra é responsável por testar ela. Ele é responsável pelo teste, é responsável por garantir que ela funciona. E o consumidor, ele só consome. Consumidores consomem. Consumidores não são donos de regras, não afirmam. Eu só consumo. E isso é uma separação muito importante. Para você entender esse conceito, eu deixei anotado aqui um exemplo. Você faz um teste sobre o método isNull_empty do string. Você fica preocupado, você fica preocupada se quando você usa o isNull_empty, se ele vai retornar para você aquilo que você quer, se ele vai retornar true quando está nulo, ou se ele vai retornar true quando está vazio, e que ele vai retornar falso se não tiver nulo nem vazio. Você não tem essa preocupação. Você simplesmente consome. Porque você acredita que o negócio está certo. Se você está fazendo teste desse tipo no seu código, você está fazendo a coisa errada. Obviamente é diferente de eu testar, por exemplo, se eu tenho uma variável, se eu tenho um campo que entra ali no meu código, e eu tenho um método lá que pergunta, sei lá, se o código está vazio. Se eu estou usando o string isNull_empty para fazer esse teste, obviamente eu tenho que testar esse código porque eu estou testando se o meu campo está nulo ou vazio. Eu não estou vendo se o string isNull_empty funciona da forma como ele deveria funcionar. Eu estou verificando se, como eu consumo ele dentro do meu método, estou verificando se o meu campo está nulo, se o meu campo está vazio, se o meu campo está preenchido. É isso que eu estou testando. O foco do teste não é o isNull_empty, o foco do teste é o meu código. Então tem uma diferença aí antes que você comece a enfiar minhoca aí na sua cabeça. Então você tem que testar o seu método. Né? Se o seu método consome isNull_empty, você vai testar. Agora o próprio isNull_empty você não testa. Você não tem um teste dele. Se você consome um componente do Nugget, você não fica testando ele para ver se ele está funcionando. Você simplesmente consome. O dono da regra testa. O cara que fez o mock-q, o cara que fez o Dapper, o Entity Framework, eles têm testes deles lá. Eu não preciso ficar testando os métodos do Entity Framework, do Dapper, do sei lá o que. Mesma coisa por strings no empty. Não vou ficar testando. O próprio .NET tem um teste para isso. Agora, se você não faz testes nesse tipo de situação, por que você tem que testar a regra do outro sistema? E isso acontece geralmente porque muitas vezes a gente mexe no outro sistema também. Então você se sente seguro daquilo, porque foi você que implementou a regra do outro lado. Mas se você optou por distribuir as coisas, se você optou por separar em sistemas diferentes, você tem que encarar ele como sistemas diferentes de fato. Então a forma de ver aquilo é a mesma do componente do Nugget e do componente do teste do método isNull_empty. É a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Bota isso na sua cabeça. Isso é muito importante para você conseguir entender como modelar as coisas. E de novo, não é que você não pode fazer, você pode. É só que quando você faz, você está assumindo riscos. E às vezes você não tem ideia de que isso acontece. Esse é o grande problema, eu acho, né? Quando a gente não sabe. Às vezes a gente fala que ignorância é uma benção, né? Nesse caso não é. Você está fazendo uma coisa errada que gera consequências para você e às vezes você nem sabe, você nem faz ideia de que está errado. Então, isso dito, agora vamos para a correção. Então, como que a gente faz para resolver o problema? Evita retornar domínios soltos. Evita simplesmente pegar a informação e devolver ela para o seu consumidor. Quando você faz isso, você força o consumidor a fazer esse tipo de verificação. Ah, mas ele tem que checar uma tabela de domínio. É relativo isso. Mas se você puder, evite. Não abra as suas regras para o lado de fora. Mantenha as suas regras no lugar onde ela precisa estar. Seja ela o seu serviço,
seja ela o seu componente interno lá, sua classe interna. Então, se a gente for pensar nesse sentido para a classe pedido aqui, ó, ao invés de fazer o código, ou ao invés de usar um enum, a gente pode simplesmente pegar um código desse tipo aqui, ó. Eu posso criar um método aqui, ó, está pendente, está pronto para entrega ou foi entregue. E aí, essa verificação que está aqui, ó, ela sai das minhas classes de fluxo e vai lá para a minha classe original. Então, ao invés de fazer pedido status igual a 1, você passa a fazer pedido está pendente. Olha como o problema da fluidez é resolvido ao mesmo tempo que o problema da dependência da checagem. A regra agora ela está no lugar certo. Se o pedido está pendente, se o pedido está pronto para entrega, ou se o pedido foi entregue. Olha como a fluidez do código melhora. É até melhor do que olhar aqueles enums. E agora, qual que é a grande vantagem? Se essa regra muda, o está pendente ele deixa de ser igual a 1 e pode ser aqui or status igual a 4, seus consumidores não precisam saber disso. Então, Single Responsibility Principle, princípio de responsabilidade única. Quem que é o dono da regra? O dono da regra é a classe pedido. Por que a regra muda? A regra muda porque o sponsor do projeto, o stakeholder aqui, ele pediu para mudar. Existe um status novo agora. E significa que o pedido está pendente. Tá tudo bem. Quem que deve ser alterado quando essa regra muda? A classe pedido. A classe de negócio pedido. Né? A classe do meu domain pedido. Não o fluxo. O fluxo não muda por causa dessa regra. Ele eventualmente pode mudar porque, sei lá, você tem que mudar a mensagem aqui. Mas aí você está mudando a mensagem. A função dessa classe, a responsabilidade dela aqui, é gerar a mensagem. Entende como as coisas se separam, ficam mais claras e ficam mais fáceis de dar manutenção? É um outro jogo quando você entende isso. Muda muito a qualidade do seu código. E do ponto de vista isso falando aqui, olhando para dentro das nossas classes, né? Do ponto de vista do seu serviço, do seu endpoint, você tem outras opções para fazer coisas similares. Você poderia, por exemplo, modelar um campo aqui, ó, na sua classe, no seu retorno, né, lá no seu sistema original, está confirmado. E você retorna um boolean de lá. Essa avaliação você faz lá no seu sistema. Eu até deixei isso aqui pronto, né, só para a gente visualizar. É muito comum a gente ter que fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Na empresa de trabalho a gente faz muito disso, porque as regras elas estão soltas, elas estão distribuídas. E aí no meu sistema de origem lá, eu não tenho um campo que diz se o cliente está confirmado ou não. Eu tenho que ficar checando isso. Então, o que a gente faz para reduzir o problema? Né? Pequenos contornos que você pode fazer caso você não tenha acesso de mexer no outro sistema. Você vem aqui e cria um método na sua classe de DTO. André, mas ele é um DTO, não pode ter método. Não pode. Mas ele deixaria de ser um DTO, né? Aí você vai ter que nomear isso aqui de outro jeito. Mas você coloca esse método aqui para isolar a sua regra. Essa regra, ela não faz parte do seu domínio. Então ela não pode ficar no domínio. Dependendo da situação, você pode até modelar como domínio, não é um grande problema também. Caso você queira tirar isso aqui da ponta, lembrando aqui nesse caso o seu domínio está dentro da sua aplicação, né? E esse aqui seria mais uma classe mais próxima da infraestrutura. Então o que eu estou fazendo aqui é que eu estou afastando essa regra do meu core, né? Do meu domínio, do meu fluxo de negócio. Estou deixando ele mais longe. Por quê? Porque não faz parte do meu domínio, né? Faz parte do domínio de outra aplicação. Então, se ela mudar, eu sou obrigado a mudar também. Só que pelo menos eu posso aqui, ao invés de fazer desse jeito, né? Eu posso ou perguntar se está confirmado, que eu acho que seria o ideal, né? A minha API original, a origem da informação tem a regra e me diz se está confirmado ou não. Ou, na pior das hipóteses aqui,
a gente usa um método, cadastro confirmado. Eu tiro isso do meu fluxo de negócio e jogo ele para fora do core do meu sistema. Se eu mudar de sistema de cliente, por exemplo, é, pelo menos essa regra não está aqui, está do lado de fora. E eu não sou obrigado a alterar o domínio porque uma regra externa mudou. Nesse caso, eu vou ter que alterar o meu sistema mesmo, mas pelo menos não está dentro do domínio. Então, veja como a separação da responsabilidade melhora o fluxo. Como eu disse, é bem melhor que você use nesse formato. Deixa o sistema informar lá, cria um campo lá e você manda esse campo pronto. É um boolean, é sim ou não. Não sei o que é, mas o campo está falando aqui, ó, você está confirmado. O que significa estar confirmado? Eu não sei. Para o meu sistema de acompanhamento de pedido, o requisito é, se o cadastro do cliente está confirmado e o pedido está pendente, eu tenho que exibir essa mensagem. É isso que eu preciso saber. Eu não preciso saber como o cliente, o sistema de cliente verifica se está confirmado ou não. Essa é a grande questão. O requisito aqui é enviar uma mensagem, gerar a mensagem. O requisito não é saber como o cliente está confirmado ou não. Essa é a grande diferença na forma como você trata esse tipo de regra. Faz muita diferença. Outras opções que você pode fazer. Então, eu coloquei aqui obter cliente confirmado. Dentro lá da sua aplicação ou da sua classe, você cria já um método que informa os status. Como a gente fez aqui no pedido, né? Está pendente, está pronto para entrega. Então lá na sua classe você tem alguma coisa que você precisa entregar dentro do seu sistema, né, dentro do seu próprio domínio, você já cria um método, fica muito mais fácil, né, fica mais fácil de visualizar. Se é um endpoint, que aí é já um pouco mais complicado lá, né? A menos que você esteja usando o WCF, por exemplo, que é uma coisa velha, mas que existe, eu uso inclusive lá no meu trabalho, sistemas legados, né? Mas se você está usando uma API, tem outras opções que você pode seguir também. Se for realmente um WCF, que é um método, você usa esse formato aqui, né? Obter cliente confirmado. Se você não quiser deixar um campo, porque às vezes pode ser que você pense assim, mas pô, eu tenho, sei lá, 30 status diferentes. Eu vou ter que criar 30 campos de retorno. Porque assim, o meu status, ele não, sei lá, o meu pedido, o meu cliente, ele não vai estar em 30 status diferentes. Por que eu tenho que modelar um campo para cada? Não é para você modelar um campo para cada. Isso também tem que ficar bem claro. De repente, sei lá, se sua modelagem necessita disso, pode até ser. Mas você usa a modelagem de acordo com o seu contexto. Então, se você está entregando o seu sistema, na maioria das vezes, quando você tem muito status assim, os seus outros sistemas não precisam saber detalhadamente quais são os status. São grupos de status, né? Eu tenho 3 status aqui que significam que o cliente está pendente. Você não precisa criar um para cada status, né? Você cria está pendente. E aí lá dentro você coloca essa regra de 3 status. Geralmente é assim, tá? Mas se o seu caso mas eu tenho um monte de coisa lá, um monte de status diferente, e eu não quero abrir 30 campos diferentes, tem uma outra opção que é você criar um método que afirma coisas. Então, nesse caso aqui, obter cliente confirmado. E dentro do seu método, você checa se ele está confirmado. Então, o seu consumidor, ele sabe que se ele precisar de um cliente pendente, ele não pode pedir para o método obter cliente confirmado, porque não vai retornar o cliente pendente. Eu já vou objetivamente no lugar que eu quero. Se você usa um endpoint, você pode usar um alias. Então, sei lá, você tem aqui endpoint get cliente com o CPF aqui na rota. Você pode usar um alias no final aqui, /confirmado, /pendente. E aí já resolve o seu problema também. Então, são modelagens diferentes que você pode fazer para contornar esse problema aí. E aí uma última observação aqui que deve estar aqui matusquelando na sua cabeça. Pô, mas então eu nunca devo retornar domínio? Eu não posso pegar o meu código e mandar para o lado de fora? Porque assim, se eu consumo uma API lá da AWS, por exemplo, eles me mandam um status. Então, por que ele pode fazer e eu não posso? Não é que é um erro você retornar um campo de código que tenha um domínio pré-determinado. É só que essas coisas dependem do contexto.
E eu sei que a avaliação de contexto é uma coisa complicada, porque depende do quanto de experiência você tem, às vezes depende do quanto de familiaridade você tem com o sistema, depende de familiaridade com a própria linguagem de programação, depende de um monte de coisas. Mas infelizmente contexto é assim, porque se fosse fácil, o chat GPT, a inteligência artificial, entendia contexto na maior molezinha. Isso é uma coisa trabalhosa. Entender contexto é difícil para todo mundo, para a IA ou para os seres humanos. Então, isso você tem que ter em mente, mas é difícil. E só que depende. Depende. Às vezes você tem uma situação onde, por exemplo, você tem uma boa documentação. Sua empresa força a ter uma documentação. A gente tem lá na empresa uma área que trabalha com parcerias. Essas parcerias consomem APIs externas. Uma API nossa, né, que a gente abre pela internet. Então, nesse caso, existe uma documentação, porque é o mesmo esquema da AWS. Eu preciso fornecer essa documentação. Né? E aí, no nosso caso, eu não trabalho com esse time, não sei exatamente como é. Mas nesse caso, às vezes, você precisa abrir um domínio, sim. Porque sua API precisa ser mais genérica. Ela precisa atender mais cenários, né? Situações diferentes. E ela precisa fornecer informação também. Às vezes, o sistema do cliente ele pode usar do jeito que ele quiser. Então, não é que é um erro, mas depende do contexto. Será que você também, às vezes, sua empresa ela tem um viés muito forte para versionamento de APIs, por exemplo. Né? É um problema que você precisa lidar quando você trabalha com microserviços. Eu tenho que versionar, porque eu preciso garantir a compatibilidade de todo mundo que consome. Então, às vezes fica mais fácil, porque, pô, se eu preciso versionar, eu preciso ter documento também. Então, o seu contexto favorece a coisa. Agora, assim, o que você precisa colocar na balança será que você, dentro da sua empresa, hoje, você atualiza a documentação? Você tem documentação das coisas? Você tem garantia de compatibilidade? Já existe uma cultura disso dentro da empresa? O processo do desenvolvimento, ele passa por isso? E veja bem, eu não estou falando aqui de coisas que você acha que deveria ser. Estou falando de coisas que são agora. Porque assim, as coisas que você acha que deveria ser, cara, tem zilhões de coisas que eu acho que deveria ser na empresa onde eu trabalho. Mas não é. As coisas não são do jeito que a gente gostaria. E não é do jeito que a gente vê na internet. Não adianta você ficar xingando sua empresa porque ela não faz as coisas direito, porque não sei o quê, e porque lá é tudo uma bagunça. Tá, é uma bagunça, mas você tem que trabalhar com o que você tem. Então, se você já não tem uma garantia de compatibilidade, garantia de atualização de documentação, eu não sei se é bom você ficar retornando domínio, vai gerar problema. Os problemas que eu tive foram muito parecidos com esse. Era domínio que a gente achava que era uma coisa, na verdade era outra. Obviamente, quando chegou em produção, deu erro. E a gente teve que ressincronizar ali. Tinha teste para tudo. Tinha vários testes lá que garantiam a regra. Mas a regra estava errada. Porque a regra não é nossa. A regra era de outro time. E a gente teve que ir lá consultar o outro time. Na verdade, a gente consultou, a pessoa passou uma informação errada, teve que consultar outra pessoa que tinha a informação certa. Entende a complexidade do problema? Não é superficial. Quando você tem essa distribuição de serviço, a coisa começa a ficar mais difícil. Eu tive outros problemas também de domínios que vinham de procedures. E eu não consegui ver qual que era o tipo, era um campo string que era um indicador, tinha que passar uma letra lá. Eu não sabia que letra que tinha que passar. E aí a gente foi caçando ali e estava passando a letra errada. E não era uma letra tipo SN sim ou não, né? Porque se fosse até mais fácil. Eram letras aleatórias, T, D, E. Já que eu vou saber que é T, D e E, eu não sei o que é. SN até você imagina que é sim ou não. Né? Mas não era. Então, essas coisas geram problemas em produção. Esse é o grande ponto. Não vai gerar problema nos seus testes, mas vai gerar problema quando o sistema estiver rodando. Porque quando ele está rodando, o ecossistema todo está rodando junto. E aí o momento da verdade, né? O ponto onde existe a verdade está rodando em produção. O outro sistema está produzindo informação real. O seu teste está produzindo informação com coisas que você acha que é. Então, esse é o grande problema. Se você não tem essas certezas, é melhor não retornar os domínios.
Vai nessa linha que eu falei aqui, ó. Cria campo, abre método, abre endpoint mais assertivo. Eu tenho certeza que vai melhorar a qualidade dos seus retornos aí e vai evitar esses problemas no seu dia a dia. Já tive vários deles, não foi um nem dois, foram vários. E posso te afirmar com certeza que isso resolve muitos dos problemas que você tem. Fica mais fácil de testar, fica mais claro de entender também se você tiver que fazer alguma alteração. Para concluir, então, eu espero que você tenha entendido que só fazer testes não garante a qualidade do seu código. Você precisa entender o contexto. Eu vejo muita gente muito focada em fazer teste de unidade. Ah, porque eu preciso de teste de unidade porque eu tenho uma esteira de entrega contínua aqui, deployment contínuo, e aí a empresa falou que precisa ter teste, então, pô, vamos fazer um monte de teste aqui. Ter um monte de teste não garante a qualidade do seu sistema. Se o objetivo é ter qualidade, isso não garante. O que garante a qualidade é você entender as regras. Escrever teste que testa as regras que são necessárias. E é por isso que não faz sentido nenhum você testar regra do lado de fora. Né? Se o sistema está recebendo um domínio cru, um código, e você está fazendo teste para esse código, fica de olho que você está testando regras de outros sistemas. Esse teste não garante que seu código funciona do jeito certo. Ele só garante que o que você entendeu está funcionando. São coisas bem diferentes. O que você entendeu pode não ser o correto. Então toma bastante cuidado com isso. Né? Fazer testes, só fazer testes, né? Não garante qualidade. O que garante qualidade é você entender o contexto e resolver os problemas do seu cliente. É isso que garante. O teste serve para isso. Ele não serve para ficar testando coisas aleatórias. Testar regra de outro sistema são testes aleatórios, sim. Uma outra coisa, muitos problemas que você tem com o teste, eles vêm da arquitetura. Não vem do seu código, não vem da sua lógica ou do seu teste em si, né? Sua lógica de teste ali. Vem do desenho do seu sistema. Se o seu sistema está mal desenhado, fica difícil testar. Olha como é bem mais fácil testar agora um use case desse tipo. Está pendente, está pronto para entrega, foi entregue. Tudo é muito claro. Mas só ficou claro porque a gente corrigiu o desenho arquitetural aqui. A gente colocou a regra onde deveria estar. Fica mais claro. Eu não tenho mais um teste aqui de uma regra aleatória de uma outra API. Eu tenho só um boolean, só está testando aqui. Ó. Meu mock fica fácil, né? Só vou testar isso aqui. Se eu tiver que testar a situação anterior lá, a situação do cadastral igual a 1, igual a 2, eu preciso ir lá perguntar para o dono do sistema o que é essa situação cadastral. Faz bastante diferença isso no seu teste. Eu sei que às vezes não parece, mas começa a prestar atenção nisso, você vai ver. A maioria dos seus problemas de teste vem da arquitetura do seu sistema. O jeito que você faz as coisas. Você está posicionando coisas no lugar errado. Aí fica difícil de testar. A última coisa eu vou deixar uma frase de mãe aqui que todo mundo já ouviu. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Não adianta você ficar fazendo as coisas sem entender. Ah, mas todo mundo devolve domínio. A AWS devolve um domínio. Por que eu não vou devolver? O que tem de errado? O que tem de errado eu já expliquei. Então, o fato de todo mundo fazer não significa que está certo. Não é só porque todo mundo faz que você tem que fazer também. Você pode fazer? Pode. Você só precisa entender. É uma coisa que parece que é idiota, mas não é. Quando você for modelar suas classes, começa a prestar mais atenção nisso agora. Principalmente classes de negócio, classes que vão ao banco de dados e sistemas externos, APIs externas. Quando você tem um sistema distribuído, você precisa pensar muito nesse tipo de informação. Como que eu crio os contratos do meu serviço? É uma discussão longa, uma discussão complexa. Não fica só abrindo porque você acha que tem que vomitar código lá. Muitas vezes seus domínios precisam de tradução sim, para ser consumidos do lado de fora. Quanto mais você fizer essa análise, quanto mais você parar para pensar nisso, mais qualidade o seu sistema vai ter e mais simples vai ser de testar o código que você fez. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou,
deixa um joinha. Se você gostou muito, assina o canal porque me ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Se você tem outras ideias, se você acha que dá para fazer de outro jeito, se você acha que eu estou falando abobrinha aqui, que tem que retornar domínio mesmo, deixa um comentário aí no vídeo, porque eu também aprendo muito com vocês, gosto muito de trocar essa ideia. E se você tiver dúvidas com algum teste, com alguma coisa que você queira aprender, manda esse código para mim e eu faço uma análise, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.